Vocês conhecem esse senhor aqui da foto? Bem, o nome dele é Howard Graham. Eu também não conhecia, mas estou sabendo que ele não vai receber como herança mais de 134 bilhões de dólares, que é o equivalente ao patrimônio do pai dele, Warren Edward. Sim, eu omiti o último sobrenome dos dois. Nós temos Warren Edward Buffett e seu filho Howard Graham Buffett. Reconhecem agora? Warren Buffett, que dispensa apresentações, amplamente reconhecido como o maior investidor do mundo, que tem a sua trajetória descrita em vários livros com citações clássicas do tipo só invista em negócios que você entenda, riscos vêm de quando você não sabe o que está fazendo, preço é o que você paga, valor é o que você leva. Mas bem, esse é o Warren Buffett investidor, mas aqui nós temos um caso curioso. Ele decidiu não deixar herança para os seus filhos, incluindo o Howard, que citei no início do vídeo. Esse é um tema polêmico por si só, mas temos outros bilionários com posturas semelhantes. Bill Gates, fundador da Microsoft, já declarou: "Não acho que é uma boa ideia deixar um monte de dinheiro para os filhos. É melhor investir em projetos que possam ter um impacto positivo." Mark Zuckerberg, fundador do Facebook e do Instagram, declarou o seguinte: "Queremos que nossos filhos cresçam para se tornar pessoas bem-sucedidas, e não apenas herdeiros de uma grande fortuna." Já Jack Ma, fundador do Alibaba, disse o seguinte a respeito dessa questão: "Acredito que a filantropia e a educação são mais importantes do que deixar grandes quantias de dinheiro para os meus filhos." E para citar também um brasileiro, Jorge Paulo Lemann já disse o seguinte: "O dinheiro é para ser usado e investido, não para ser deixado como herança." O que você pensa sobre isso? Se você tivesse muito dinheiro, ainda assim deixaria tudo para os seus filhos? No livro Pense como um Monge, de Jay Shetty, há a seguinte citação, que após analisar um estudo sobre bem-estar, pesquisadores da Universidade de Princeton concluíram oficialmente que dinheiro não compra felicidade, depois que as necessidades básicas, e outras não tão básicas, são atendidas. Então já deixe aqui nos comentários a sua opinião, se você é do time de deixar heranças volumosas para os filhos ou não. Mas há um outro aspecto que acho importante chamar a atenção na própria reportagem do Buffett. Veja, ele diz que deixará sua fortuna, na verdade, para um fundo gerido pelos filhos. Tecnicamente, não se trata de herança, mas na prática acaba tendo o mesmo fim. Mas por que deixar a sua fortuna sob a gestão de um fundo? Vamos lá. Nos Estados Unidos existe um imposto federal chamado Estate Tax, que incide justamente na transmissão de bens quando o titular morre, o tal imposto sobre herança. Mas e daí? Bem, e daí que se Warren Buffett tiver bilhões em seu nome, quando ele vier a falecer, irá incidir essa Estate Tax. Nós não estamos tratando de pouca coisa. Então veja que essa Estate Tax ela é retratada aqui nessa tabela progressiva, ou seja, quanto maior o patrimônio, maior a alíquota. E aqui é importante destacar também que existe uma isenção para patrimônios em até 13.610.000. Ou seja, se a pessoa tiver 13.620.000, esses 10.000 de diferença eles vão estar sujeitos à incidência desse imposto. Aqui no caso a gente pode ver que esse valor já seria tributado aqui nessa primeira faixa, no caso em 18%. E se a pessoa tiver a partir de 1 milhão, acima desses 13.610.000, o excedente vai ser tributado em 40%. Estão percebendo onde eu quero chegar? E aqui vocês podem reparar que essa incidência ela é escalonada, ou seja, vai variar a alíquota de acordo com a faixa em que se enquadrar o excedente. Então, a título de curiosidade, eu vou colocar na tela o quanto que uma pessoa com patrimônio de $1 bilhão deveria pagar em imposto em caso de morte. Vocês viram? Pois é, de 1 bi, quase 400 milhões ficariam só em imposto. Será que algum bilionário estaria disposto a deixar todo esse dinheiro na mesa, mesmo depois de morto? O que você acha? Gostaria de ouvir a sua opinião aqui nos comentários. É claro que é importante ressaltar que, assim como no Brasil, nos Estados Unidos também existe o conceito de elisão fiscal, que consiste justamente de estratégias legais de planejamento tributário que visam reduzir a carga tributária da pessoa física, que, como vocês puderam ver, lá é bastante salgada. Então tá tudo certo, o objetivo aqui é apenas trazer uma reflexão. Mas e o Brasil, hein? Bem, aqui no Brasil, historicamente, nós temos impostos regressivos que acabam atingindo as menores rendas. Isso porque esses impostos acabam concentrados mais nos itens de consumo e menos na renda, no patrimônio, diferente do que acontece lá nos Estados Unidos. Veja, aqui no Brasil, o imposto que se aproxima do que seria o imposto sobre herança é o ITCMD, Imposto sobre a Transmissão, Causa Mortes e Doação. Aqui ele é de competência de cada estado que pode definir a alíquota que vai aplicar devido a esse imposto, mas nem tanto. Isso porque essas alíquotas de cada estado devem respeitar um limite máximo definido em resolução do Senado Federal, que, pasmem, define a alíquota máxima como 8%. Vocês se lembram que a gente viu que lá nos Estados Unidos a alíquota parte de 18% até 40%? Bem, aqui no Brasil a alíquota máxima é de 8%.
Quem tem 1 bi lá pagaria 400 milhões. Aqui, 80 milhões. Ainda assim é muito dinheiro considerando a nossa realidade aqui de meros mortais. Mas percebem a discrepância? Claro que pagar imposto nunca é algo agradável. Mas não seria o caso de haver uma readequação da distribuição de carga tributária aqui no país? Fica a reflexão e eu gostaria de ver a sua opinião aqui nos comentários. Bem, portanto, nosso amigo Howard Graham Buffett vai administrar a sua herança por meio de fundos. Fosse aqui no Brasil, talvez não precisasse de tal manobra. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque aqui tem vídeo toda semana com conteúdos didáticos e alguns trocos de reflexões. Até a próxima!